Fala moçadinha, beleza? Vambora lá, turma. Só falta falar agora da isomeria ótica. Então a gente viu a isomeria plana, a gente viu a isomeria geométrica e agora a gente está vendo a isomeria óptica. Já vou explicar por que é ótica, tá bom? Mas como que ocorre a isomeria ótica, moçada? É um tipo de isomeria que só vai ocorrer se existir na molécula o que a gente chama de carbono. Comi uma sílaba aqui. Carbono assimétrico. O que é o carbono assimétrico, moçada? Que história é essa? Moçadinha, carbono assimétrico a gente também chama de carbono quiral. Por que essa palavra quiral? Quiral vem do grego, quiros, e quer dizer mão. Quiromancia é quem lê o futuro pela mão. O quiroprata é quem te desentorta usando as mãos. Moçadinha, quiro, mão, você vai sempre lembrar desse exemplo aqui, ó. Por quê? Porque a nossa mão, é um objeto assimétrico. Como assim, professor? Repara bem, a sua mão esquerda é diferente da sua mão direita. Uma é a imagem do outro no espelho. Se aqui tivesse um espelho aqui, ó, bem no meu nariz aqui, uma imagem, a mão direita é a imagem especular, é a imagem no espelho da mão direita e a mão direita é a imagem especular da mão esquerda. Então a gente fala que sempre que existe um objeto assim, ó, quiral, a gente chama isso de quiralidade ou assimetria do carbono. Como assim, professor? Moçadinha, no caso do carbono, não é uma mão o carbono, né? O carbono só faz 4 ligações. O carbono vai ser assimétrico se as 4 ligações que ele fizer aqui, ó, forem com átomos, com grupos de átomos diferentes. 4 ligantes diferentes, eu falo que esse aqui é um carbono quiral. Carbono, carbono quiral ou um carbono assimétrico. Sempre que existir esse carbono assimétrico, moçada, eu vou ter 2 tipos de isômeros possíveis. Vou mostrar para vocês como, tá? Vem comigo, tem que enxergar isso aqui, tá bom? Turminha, a gente coloca no plano assim, ó, mas vocês nunca podem esquecer que um carbono que faz 4 ligações é um carbono tridimensional. Então essas 4 ligações aqui, ó, X, Y, Z e W. É um carbono tridimensional, um carbono que está nos baricentros de um tetraedro, tá bom, moçada? Então você tem que enxergar a tridimensionalidade desses 4 ligantes aqui, tá bom? Por que então que eu falo que, ó, se você pensar no carbono assim, ó, num plano, as 4 ligações num plano, você não vai conseguir enxergar a quiralidade, tá? Olha só, moçada, que loucura isso daqui, ó. Uma molécula quiral, ela tem os 4 ligantes diferentes, tá vendo aqui? Em relação ao carbono, ó, Y, X, A e B. São 4 ligações diferentes em relação a esse carbono aqui que está no meio. Então a gente fala que esse carbono aqui é um carbono assimétrico. Essa molécula é uma molécula quiral, é uma molécula que apresenta isomeria ótica. Ou seja, olha só, moçada, se essa molécula se olhar no espelho, ela vai estar vendo o isômero ótico dela. Professor, como assim? Vem comigo que você vai entender. Acompanhe o raciocínio. É igual a nossa mão, moçada. A mão esquerda e a mão direita são diferentes. Quer uma prova disso? Tenta vestir a luva da mão direita na mão esquerda, ou a luva da mão esquerda na mão direita. É a mesma coisa no nosso pé. Tenta calçar o pé direito no pé esquerdo. Eles são iguais, eles são imagem especular um do outro. Eles não são iguais, eles não são idênticos. Eles não vestem o mesmo calçado, mas eles são muito parecidos, eles são isômeros óticos. Parece igual, mas não é. Olha só, moçada. Então, ó, tem uma outra imagem aqui que vai ajudar vocês a enxergar. Esse carbono aqui, por exemplo, ó, não é assimétrico esse carbono aqui. Por quê? Porque tem 2 ligantes iguais, X e X. Então, nesse caso aqui não tem isomeria. Olha aqui, moçada, esse desenho aqui, ó. Então pensa nesse carbono aqui, nesse carbono quiral aqui, ó, carbono assimétrico, essa molécula quiral. Eu tenho 4 ligantes diferentes. Então, moçada, eu tenho 2 isômeros óticos.
eu tenho aqui um isômero óptico desse lado e outro isômero óptico desse lado aqui. Essas duas moléculas são diferentes, moçadas, apesar de ser uma a imagem especular da outra. Se eu colocar um espelho aqui no meio, uma é a imagem refletida da outra, mas elas são diferentes, moçada. Quer ver como elas são diferentes? Olha só. Essa molécula aqui, ó, número 2, encaixa nesse gabarito aqui, ó, do número 2, mas ela não encaixa aqui. Ela não consegue se encaixar nesse gabarito aqui. Quem consegue se encaixar nesse gabarito aqui de baixo? Só a número 1. A número 1 consegue encaixar aqui, certinho. Mas ela não consegue encaixar aqui, ó. Então elas são diferentes, moçada, mas você só consegue perceber que elas são diferentes se você tiver a visão além do alcance e olhar em 3 dimensões aí, tá bom? Então são 2 isômeros diferentes. Então sempre que eu tiver 4 ligantes diferentes em relação a um carbono, eu vou ter o que a gente chama de isomeria ótica. No caso dessa isomeria aqui, moçada, não é tão banal, tá bom? Não vai ter o mesmo ponto de ebulição, vai ter o mesmo ponto de fusão, a mesma densidade, as propriedades físico-químicas são iguais. Só vai ter diferença nas propriedades ópticas e nas propriedades biológicas. Quer um exemplo, moçada? Olha só essa molécula aqui, ó. Eu tenho 2 isômeros idênticos aqui, ó. Então esse carbono aqui é um carbono assimétrico, essa molécula é uma molécula quiral. É uma molécula que tem 2 isômeros, que uma é a imagem especular da outra, mas elas são diferentes. Não dá para ver muito bem aqui, né? Porque a gente está olhando num plano, mas ó, essa ligaçãozinha aqui, ó, tá saindo do plano, por isso que ela tá mais escura. Enquanto essa ligaçãozinha aqui, ó, tá entrando no plano, por isso que ela tá mais clara. Então uma tá entrando no plano e a outra tá saindo do plano da lousa aí, tá? E essa daqui é diferente, ó. Nessa aqui o hidrogênio tá saindo do plano e esse grupo aqui tá entrando no plano. Enquanto aqui o hidrogênio está entrando no plano e esse grupo aqui está saindo do plano. Elas são diferentes, então. Essa pequena diferença, moçada, gera uma diferença muito grande na biologia, na bioquímica, porque essa molécula aqui, ela tem cheiro de hortelã, enquanto esse outro isômero aqui, ó, tem cheiro de cominho. Cominho a gente põe no feijão, moçada. Então, olha a diferença que é uma molécula quiral da outra, né? Um isômero óptico do outro. Um tem cheiro de hortelã, enquanto o outro isômero tem cheiro de cominho. E as moléculas têm a mesma fórmula molecular, a mesma fórmula estrutural, né? Então é um tipo de isomeria muito especial, moçada, muito importante cada vez mais na bioquímica aí, tá? Olha aqui, por exemplo, o aspartame, o adoçante, é um isômero. Se eu pegar o outro isômero dessa mesma molécula, ela vai ter um gosto amargo. Então, enquanto um isômero tem um gosto doce, o outro tem o gosto amargo. Olha que loucura, moçada. Tudo isso por conta dessa tal especificidade aqui da bioquímica, né? Os receptores da nossa língua, do nosso olfato, eles conseguem identificar e diferenciar um isômero do outro, um isômero óptico do outro, por conta dessas posições, tá? Uma loucura, né, moçada? Então, eu recomendo que vocês fiquem olhando para essa imagem aqui, ó. Quem quiser, dá um pause aí e fica olhando para essa imagem até entender o que é a isomeria óptica, tá bom? Então a gente tem aqui 2 isômeros, tá bom? A gente tem 2 isômeros aqui, ó, o da direita e o da esquerda. Fica olhando para essa imagem até você entender o que é essa tal isomeria óptica, né? Até você conseguir realmente aceitar e visualizar o que? Que esse cara aqui é diferente desse cara aqui. Apesar deles parecerem iguais, apesar deles serem imagem especular um do outro. Eles são. Um é o reflexo do outro no espelho, mas eles são diferentes porque a posição dos ligantes está em locais diferentes. Dá um pause aí nessa imagem e fica olhando para essa imagem, moçada, até você conseguir visualizar isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Tenta encaixar mentalmente aqui ó, o da direita embaixo, o da direita no lado direito, o da esquerda embaixo, o da esquerda aqui no gabarito do lado direito, tá bom? Você vai ver que só é possível de uma forma. Tá? Essa é a tal da especificidade. E por isso que 2 isômeros ópticos diferentes têm efeitos biológicos diferentes, porque eles interagem com as nossas proteínas, com os nossos receptores de maneira diferente, tá, moçada? Tema muito importante, cada vez mais em alta aí, tá? Tá, mas por que chama isomeria óptica, professor?
Por que tem esse nome aí, isomeria ótica? Porque, moçada, existe uma coisa chamada de luz polarizada, que é o quê? Rapidamente aí explicando, né? A luz natural, ela se propaga em vários sentidos, em várias direções, né? Então está representado aqui. Se eu pegar luz natural e passar por um polarizador, pode parecer uma coisa de outro mundo, né, o polarizador, mas tem hoje em dia óculos escuro com filtro polarizador, né? Então tem aquele óculos escuro que hoje em dia está na moda aí, talvez você tenha até um em casa, que é polarizado. O que quer dizer polarizado? Ele filtra a luz, só deixa passar uma orientação da luz. Então ele pega todas essas direções aqui, ó, e escolhe só uma. Ele fala, não, só vai passar essa daqui. O resto nenhuma vai passar. E aí só passa uma orientação dessa luz, tá? Quer ver um efeito disso? Pega dois óculos, se tiver, né? Se tiver essa sorte em casa, dois óculos polarizados, coloca um 180 graus do outro e você vai ver se os dois estiverem a 180 graus um do outro, você não vai conseguir enxergar nada através deles. Por quê? Porque enquanto um filtra só uma direção, o outro vai filtrar aquela direção que passou e ninguém vai passar. Então, moçada, a luz polarizada é isso, tá? Ela se orienta em apenas um plano, tá? E o que acontece? Existem substâncias químicas que são os isômeros óticos, que eles vão desviar a luz se a luz for polarizada. E existem substâncias que vão desviar. Então você imagina assim, ó, que a luz está passando aqui por uma amostra e essa amostra é um isômero ótico. Depois que a luz passou pela essa amostra, você vai ver que ela vai causar um desvio no plano dessa luz. E esse desvio tem um certo ângulo. Existem substâncias que desviam a luz para a direita e existem substâncias, isômeros, que desviam a luz para a esquerda. E o ângulo é sempre o mesmo, tá, moçada? Então, se o ângulo é alfa, ele vai ser alfa nos dois casos, tá? Só que o que acontece? Vamos supor que eu tenho um isômero, dois isômeros, né? Tem um isômero que desvia a luz só para a direita e tem outro isômero que desvia a luz só para a esquerda. Esse fenômeno óptico interessantíssimo aí, ó. Então, sempre que existir um carbono quiral, um carbono assimétrico, eu vou ter a possibilidade, eu sempre vou observar dois isômeros ópticos, tá? E tem um nome para cada um desses isômeros, tá, moçada? Existe o isômero óptico que só desvia a luz polarizada para a direita. A gente representa com a letra D. E o nome desse carinha aí, ó, é o destrógiro. Destrógiro, nome bonito, né? Destrógiro. Ele só desvia para a direita a luz. E existe o outro isômero que é o levógiro. Ele só desvia a luz para a esquerda. Então tem o que é canhoto e o que é destro, moçada. Igual a nossa mão, né? A nossa mão destra, a nossa mão destrógera, ó, grava assim, destrógera, para a direita. Desvia a luz polarizada para a direita. A nossa mão esquerda é chamada de levógera. Quem tiver dificuldade com o L, lembra do RL, do controle do videogame. O L é para a esquerda, né? O R é para a direita, de right no inglês. Right. Alright. Destrógeno, levógeno. Você pode guardar aí D de direita, L de esquerda. Belezinha, turma? Então sempre vai ter esses dois isômeros óticos. Isômeros óticos quer dizer o quê? Oticamente ativos. Eles têm atividade ótica, eles interferem na propagação da luz. Que loucura, né, turminha? E olha só, para vocês terem uma ideia. Eu tenho um ácido, um isômero que desvia a luz para a direita e eu tenho outro isômero que desvia a luz para a esquerda. Se eu misturar um mol de cada, ou qualquer quantidades aí que sejam equimolares, ou seja, o mesmo número de mol de cada um dos isômeros, eu vou ter que um desvia para a esquerda num ângulo alfa, o outro desvia para a direita num ângulo alfa. Se eu tiver a mesma quantidade dos dois, eles vão ser oticamente inativos. Então é uma mistura do destrógeno com o levógeno que podem gerar essa substância, que vão gerar essa mistura oticamente inativa que a gente chama de racêmico. Belezinha? Então o racêmico é uma mistura, moçada. Gravem que o racêmico é uma mistura equimolar, ou seja, a mesma quantidade de mols do destrógeno
e do levógero, tá? Então olha só, né? Essa mistura aí, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O ácido lático, por exemplo, se você olhar essa molécula de ácido lático, esse carbono aqui é quiral, essa molécula é assimétrica, olha só. Uma das ligações aqui do carbono é um átomo de hidrogênio, do outro lado é OH, do outro lado é CH3 e do outro lado é esse ácido carboxílico aqui. Ou seja, são todos diferentes, ó. São todos diferentes, logo tem dois isômeros. Tem o isômero destrógeno e tem o isômero levógeno, né? Tem o isômero que desvia a luz para a direita, que a gente chama de destrógeno, e tem o isômero que desvia a luz para a esquerda, que a gente chama de levógeno. E um é a imagem especular da outra. Uma molécula é a imagem especular da outra. Vejam que aqui no plano não dá para enxergar que é diferente, né? É difícil mesmo enxergar, né? Por isso que você usa a regrinha. Se os quatro ligantes são diferentes, você tem a isomeria ótica, tá bom? Você tem o carbono quiral, você tem a isomeria ótica. Essa é a regrinha. Um carbono assimétrico é aquele que tem quatro ligantes diferentes. Logo, você sempre vai ter dois isômeros, o destrógeno e o levógeno. E uma mistura de mesmo número de mols desse mais desse é uma mistura que é oticamente inativa. Não desvia a luz nem para a direita nem para a esquerda. E a gente chama de mistura racêmica ou de racêmico, só racêmico. Tá bom, belezinha, turma? Chique demais? Olha só então, ó, vamos fazer um exercício aqui para a gente visualizar. A estrutura do glutamato monossódico, essa molécula aí que a gente usa para ressaltar o sabor, tá no Ajinomoto aí, né? Quantos carbonos quirais tem nessa molécula? Aí você tem que separar aí, botar os hidrogênios, moçada, para você realmente conseguir enxergar, né? Então vamos desmembrar essa molécula aí, ver todos os carbonos, todos os hidrogênios dela, para a gente conseguir realmente dizer se o carbono ele tem ligantes diferentes ou não. Então aqui tem um hidrogênio, aqui tem carbono, dupla O, O menos, Na+. Moçadinha, esse carbono aqui tem só 3 ligantes, então ele não é quiral. Agora olha esse carbono aqui, ó. De um lado hidrogênio, do outro lado NH2, do outro lado todo esse grupão aqui e do outro lado todo esse grupão aqui. Esse carbono aqui, moçada, é um carbono quiral. É um carbono assimétrico. Beleza? Agora esse carbono aqui, ó, ele não é por quê? Porque ele tem dois hidrogênios iguais. Esse aqui também, ó, tem dois hidrogênios. Esse daqui também não é porque esse daqui também não é, ó. Então quando tem uma dupla O, os dois duas ligações com o mesmo átomo já não é quiral. Então quantos carbonos quirais tem nessa estrutura? Um só. Esse daqui, ó. Quando você coloca o hidrogênio, você consegue ver que ele é quiral. Moleza, né, moçada? Aqui, por exemplo, moçada, esse exercício eu gosto muito, olha só. Ele dá uma molécula e ele não fala o que está ligado no carbono aqui, ele deixa você escolher. Ele fala assim, o que você precisa colocar aqui nesse R e nesse R para essa molécula se tornar, ter atividade ótica, para essa molécula se tornar, apresentar isomeria do tipo ótica, né? Moçada, a gente aprendeu que para ter isomeria ótica, os ligantes têm que ser diferentes. Então não posso mais usar esse aqui e não posso mais usar CH3, não posso usar mais metil. Né? Tem que ser algo diferente de metil e algo diferente desse C-OH. Então R pode ser etil, R pode ser propil. O que não pode é repetir, tá, moçada? Então vamos supor aqui, ó, pode ser assim a molécula, ó, H3C, C, C-O, OH. Aí no lugar desse R aqui, ó, eu posso colocar CH2, CH3, que é um etil. E aqui, já usei o etil, não posso usar etil de novo, mas posso fazer um propil, CH2, CH2, CH3. Então esse daqui é o propil e esse daqui é o etil.
Chique demais, né, turma? Então, eu não posso colocar metil. Eu não posso colocar metil de novo. Por quê? Porque já tem um metil aqui e eu preciso que os 4 ligantes sejam diferentes para esse carbono poder ser quiral. Então, metil não pode ser, metil não pode ser. Dois grupos metil? Não pode, moçada. Não pode ser dois grupos iguais. Então, também não pode ser dois grupos etil. Tem que ser um grupo etil e um grupo propil. Alternativa C. Molezinha, né, turma? Olha aí, é isso. Moçadinha, ninguém perguntou, né? A gente está distante. Então eu pergunto por vocês, professor. E se existir na mesma molécula mais de um carbono quiral, mais de um carbono assimétrico? Então, e se na mesma molécula existir mais do que um carbono quiral? É possível isso? É sim, moçada. Olha só essa molécula aqui, ó. Esse carbono é quiral. Esse carbono aqui não é quiral. Esse carbono aqui é quiral, esse carbono é quiral e esse carbono também é quiral. Repara bem, um grupo diferente desse grupo, diferente desse, diferente desse. Esse carbono é quiral. Se você olhar esse segundo carbono aqui, ó, esse grupo aqui é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Os 4 ligantes são diferentes e por aí vai, moçadinha. Essa molécula, por exemplo, tem 4 carbonos quirais. E agora, quantos isômeros ela vai ter oticamente ativos? Moçadinha, existe aí a fórmula de Van 't Hoff, tá bom? Um carbono quiral vai ter 2 isômeros oticamente ativos, um destrógeno e um levógeno. E então eu consigo misturar esses dois e ter uma mistura racêmica. Agora, se eu tiver 2 carbonos quirais, eu vou ter 4 isômeros oticamente ativos, 2 destrógenos e 2 levógenos. Então eu consigo fazer 2 misturas racêmicas. E aí a coisa vai aumentando, né? Se eu tiver 3 carbonos, eu consigo 8 isômeros oticamente ativos. 2, 3, 4 destrógenos e 4 levógenos. Que loucura, né, turma? Com 8 isômeros oticamente ativos, se eu misturar D1 mais L1, eu vou ter a mistura racêmica R1. D2 mais L2, eu vou ter a mistura racêmica R2. E por aí vai, né, turma? Então, para a gente não quebrar a cabeça, alguém já quebrou a cabeça pela gente, é o Van 't Hoff. O número de isômeros óticos é 2 elevado a n. Tá aqui, ó, o número de isômeros óticos. E quanto que é o número de misturas racêmicas possíveis? 2 elevado a menos 1. Ufa, né, turma? Ainda bem, libertou a gente. Então, aqui, por exemplo, o número de isômeros oticamente ativos, se eu tenho 4 carbonos quirais, o número de isômeros óticos é 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8, vezes 2, que é 16. E o número de misturas racêmicas é 2 elevado a 4 menos 1, que é igual a 2 à terceira, que é igual a 8. 16 e 8, alternativa D. Chique demais, turminha. É isso. Depois a gente faz mais exercício, mas era mais para gravar aí, tá bom? Beijo, fui! Até já!